dia. Bom sábado a todos. Gostaria de saudar a nossa querida igreja com o cumprimento jovem mais conhecido em todo o mundo, Maranata. Muito bom, vocês conhecem esse cumprimento, fico muito feliz. Hoje é um dia todo especial, hoje é o Dia Mundial do Jovem Adventista, onde vocês já ouviram que o pastor Ronaldo Arco falou, como uma comunidade, como uma juventude, nós saímos para fazer atividades sociais, evangelísticas, e eu gostaria de agradecer ao convite do pastor Elbert, de poder compartilhar a palavra de Deus com a nossa igreja, num sábado tão especial como esse. Muito obrigado, pastor, por isso. Queridos, como é o Dia do Jovem Adventista, eu orei ao Senhor durante um bom tempo para saber qual mensagem eu deveria compartilhar com a igreja. E eu fui impulsionado a falar sobre um tema, e o tema é escolhas. Porque todos os dias nós precisamos fazer diversas escolhas. Na verdade, antes mesmo de você sair da sua cama, você precisa escolher. Se você vai continuar dormindo, se você vai usar o soneca, o que você vai fazer? Na nossa vida, todos os dias nós precisamos escolher. E em nossa vida nós temos as pequenas e as grandes escolhas. As pequenas escolhas são as mais simples, como por exemplo, será que eu faço a barba hoje? Que roupa eu vou usar? Tomo um banho antes de sair? Qual esporte eu vou fazer? São as pequenas escolhas. E existem também as grandes escolhas, são as escolhas mais importantes, nos traz uma dificuldade um pouco maior. Quais são as maiores escolhas? Qual curso na faculdade eu vou estar cursando? Quem eu vou namorar? Quem eu vou casar? Com qual ramo de trabalho eu estarei exercendo minha futura função? Escolhas. Todos nós precisamos escolher. E na verdade, a nossa vida é uma soma das escolhas que nós fazemos. E ao pensar sobre esse tema, me veio a pergunta: qual é a escolha mais importante que você já fez na sua vida? Qual foi a escolha mais importante? Eu fiz essa pergunta para minha esposa. Amor, qual foi a escolha mais importante que você já fez? E sabe qual foi a resposta? Ter escolhido a chapinha Taif ao invés da Gama. Eu pensei que ela responderia essa pergunta de uma outra forma. E aí, para tentar um consolo, eu fui nas minhas redes sociais e perguntei aos meus amigos ali no Facebook, qual foi a escolha mais importante que você fez? Eu achei interessante, as respostas foram variadas. Alguns falaram que a escolha mais importante foi ter decidido mudar de profissão, de emprego, e isso acarretou em mudanças tremendas em sua vida. Outras pessoas me falaram que a escolha mais importante foi ter escolhido viver, porque ela tinha decidido tirar a sua própria vida. Em um momento ela falou assim: não, eu vou viver. E hoje ela está viva e feliz até hoje. Outras pessoas me falaram sobre a escolha do namorado, a escolha da profissão, mas geralmente, quando nós falamos sobre escolha, e foi o que foi mais comentado, foi que a escolha mais importante que ele fez foi ter entregado a vida para Jesus, foi ter se batizado. A minha escolha, a escolha mais importante que eu fiz na minha vida, com exceção, obviamente, da parte espiritual, foi a mulher com quem eu escolhi casar. Porque veja, de todas as mulheres no mundo, de todas, eu escolhi a Ju. Eu podia ter escolhido qualquer outra, mas ela foi a sortuda. Ela foi a minha sortuda, a minha querida esposa. E eu vou contar para vocês como foi o nosso início do nosso namoro, do nosso relacionamento, para vocês tentarem entender junto comigo de forma prática como são fazer escolhas e como às vezes as nossas escolhas não são muito boas. Eu namorei por 1 ano e meio com uma moça que não era da mesma denominação do que eu. E eu brincava que ela era minha filisteia incircuncisa. Você sabe que a Bíblia ela traz um conselho muito claro quanto ao namoro de um cristão. Se você é adventista, o ideal é que você namore com um adventista. Se você é católico, que namore com um católico. Se você é um batista, que namore com um batista. Porque Deus nos ama e Ele quer te proteger. E Ele quer que você seja feliz no seu relacionamento. Só que eu não segui o conselho bíblico e eu fui namorar com uma pessoa de outra denominação. E ao namorar com uma menina de outra denominação, isso deu problema, porque os nossos interesses eram diferentes. E chegou um momento onde foi ali a gota d'água. E ela me deu um ultimato. E o ultimato era o seguinte: eu queria muito ir ao acampamento de verão. Queria, tinha muita vontade. E ela não queria que eu fosse lá. E ela me deu o ultimato. E o ultimato foi o seguinte: se você for a esse evento, pode-se considerar que nós terminamos o nosso relacionamento. E sabe o que eu fiz? Eu fui no acampamento.
Chegando no acampamento, eu já tinha uma coisa na minha cabeça. Eu estava solteiro, porque ela tinha terminado comigo. E chegando lá, as mulheres vieram e se jogaram aos meus pés. Sabia que eu estava solteiro? Brincadeira, né? Não é tanto assim, mas é um pouco, né? Era um pouco, né? E as meninas vieram, começaram a conversar comigo e tudo. E eu decidi que naquele acampamento eu iria começar um novo namoro, né? E eu comecei um novo namoro com outra menina. E eu gostaria de dizer para a nossa juventude que eu nunca fui homem de ficar. Sabe esse negócio de ficar sem compromisso? Nunca fiz isso. Eu começava namoros. Só que às vezes o namoro, ele terminava mais cedo do que eu imaginava, né? E aí eu fiquei com essa menina, eu comecei o namoro com essa menina ali no evento. Chegou no término do acampamento, cheguei para ela e falei, e agora? Como é que a gente fica? Ela, como assim? O nosso relacionamento. Ela, que relacionamento? Foi só aqui no acamp. Eu falei, nossa, me senti tão usado. Mas tudo bem, né? Ela não quis mais nada comigo. Fui voltar agora chateado, 2 términos de namoro, rápido assim, né? E voltando triste, chateado e tal. Eu cheguei no condomínio onde eu morava e lá eu encontrei ela, a Ju. Só que tinha um detalhe. Quando eu vi a Ju, eu não me encantei por ela logo de cara, porque eu também estava chateado, eu estava com a cabeça em outro lugar, não estava bem. E a Ju estava na casa de uma amiga, e essa amiga, ela tinha de certa forma uma quedinha por mim. Ela queria alguma coisa comigo, né? E pessoal, eu conto isso porque assim, eu tenho que contar vantagem de todas as mulheres que eu já consegui conquistar na minha vida. Todas as 3, né? Eram só 3, né? E aí a gente acaba contando, né? O homem gosta de contar esse tipo de coisa. E aí o que acontece? Que essa amiga dela, ela queria ter um relacionamento comigo, sabia que eu estava solteiro, e ela me convidou para sair. E junto ela levou a Ju. Só que quando a gente saiu, eu comecei a conversar, e aí eu comecei a olhar para ela de um jeitinho todo especial. E eu comecei a ficar com vontade de começar um namoro, um relacionamento com ela. E aí, passou uma semana que a gente saiu, e eu falei assim, agora eu acho que vai dar alguma coisa certa. E a gente saiu, foi para um outro local, um parque, o Parque Bacaxiri, um parque bonito na cidade de Curitiba. E chegando nesse parque, eu fui com um amigo, eu falei para esse meu amigo, falei, pega a amiga da Ju, e vai conversar com ela, porque eu quero ficar um momento só com ela. Tá bom, combinado. Ele levou a menina para um lugar, e lá vai eu para perto da Ju. E eu comecei a conversar com a Ju e tal, só eu e ela naquele parque, cena bonita e tudo. E a mulher, ela começou a falar, ela começou a desabafar, e quando eu menos esperava, ela começou a chorar. E aí, como um bom conquistador, o que eu fiz? Eu já abracei e falei, isso, pode chorar. Chora no ombro aqui do seu futuro varão. Isso. E abracei firme, né? E tentava alguma coisa, mas não adiantava. Ô, mulher dura, né? Ficou um mês de conquista, e a mulher não me dava muita atenção. E aqui vai um segredo para as meninas solteiras aqui da nossa comunidade. Sabe o que mais me atraiu na Ju? Foi o fato de ela não ser fácil. Hoje as meninas são muito facinhas. Muito fácil, muito fácil. Aí o que acontece? O rapaz quer alguma coisa com você, no mesmo dia ele já conseguiu te beijar. Qual é a conquista que ele vai ter? Qual é o desafio? Nenhum. Todo homem, ele é conquistador. Então, meninas, seja difícil. Principalmente se você começar um relacionamento e já ir para a cama com o rapaz. Ele já vai conseguir o que ele queria, ele já vai te trocar, vai ser rapidinho. Seja difícil, e a Ju foi difícil, e isso me atraiu nela. 1 mês para conseguir o primeiro encontro, e aí conseguimos. Ela decidiu sair comigo. Eu falei o seguinte, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Só que eu tinha um grande problema, e o meu problema é que eu estava desempregado. Primeiro encontro com a mulher que agora eu estava apaixonado, eu olhava para ela e já falei, eu vou casar com essa mulher, tem que ser ela. E eu estava desempregado. Como desempregado, você não tem muito o que fazer. E há um tempo atrás, os que são mais jovens não sabem disso, né? Existiam locadoras de filme. E o bom da locadora é que você alugava um DVD e você podia pagar quando você devolvia o DVD. E eu não tinha dinheiro nenhum, eu tinha, na verdade, para ser sincero, R$ 2,30. Eu falei, eu alugo o filme e eu pago depois, eu dou o meu jeito para alugar depois, né? Só que quando eu fui lá alugar o filme, eu fui muito esperto e eu escolhi um filme totalmente propício para a ocasião. O Dia Depois da Manhã. Tudo a ver para um primeiro encontro, né? E aí eu peguei o filme, falei, tem que comprar alguma coisa para a gente comer. Só que o que dá para comprar com R$ 2,30?
pipoca. Fui lá para uma padaria, tinha lá vários pacotes e tal, e o primeiro pacote de milho que eu vi, eu já peguei e fui para casa todo animado, agora com a Ju, primeiro encontro, cheguei, já coloquei o filme e falei, espera aí que eu vou fazer a pipoca. E aí, peguei a panela, coloquei o óleo, coloquei o milho, virei, e ficava um pouquinho, já ia lá e abraçava ela, então, e aí? Fazendo a pipoca e tal, tudo conversando, estamos nessas carnes e tal, conversando. E aí ia lá, dava uma olhadinha, de repente o óleo começou, né? E aí eu ficava virando, e eu junto com ela, ia para lá, virava, ficava indo. 5 minutos passaram, o óleo, e nada acontecia. De repente minha mãe passou, e ela foi na cozinha e começou a dar risada. Aqui é um outro conselho para os namorados. Se você vai marcar um encontro com a sua menina, com a sua namorada ou com o seu namorado, não faça isso sozinho, vai dar problema. É bom que a mãe, que alguém esteja perto. Minha mãe estava lá, graças a Deus. A minha mãe estava lá porque ela me ajudou. Porque ela viu a situação, começou a dar risada e falou, Vinícius, vem aqui. Eu falei, mãe, espera, estou ocupado. Ela, não, vem aqui, vem aqui. O que foi, mãe? O que está acontecendo com essa tua pipoca? Começou a dar risada. Eu falei, mãe, eu não sei, mãe. Eu falei baixinho, né? Mãe, só tinha R$2,30, foi o que deu para comprar. Eu acho que a pipoca é de uma qualidade, né? E virava e nada funcionava. E a minha mãe começou a dar risada e falava assim, mas filho, pega esse pacote aqui é pacote de pipoca? Eu falei, claro que é, mãe, tá me tirando? É pacote de pipoca. Não, filho, pega esse pacote aqui. Não, mãe, é pipoca. Não, filho, pega esse pacote. Eu peguei o pacote, eu olhei e eu vi canjica. Nossa! No meu primeiro encontro com a mulher da minha vida, eu vou fazer canjica para ela comer do jeito errado ainda. E o pior não foi ter tentado a fritar canjica, o pior foi que eu tinha que bater agora de apartamento em apartamento para pedir milho de pipoca emprestado. Eu não tinha dinheiro para comprar outro pacote, né? Escolhas, né? Todos nós fazemos escolhas em nossa vida. Às vezes as escolhas são boas, às vezes as escolhas são ruins. Eu gostaria de compartilhar agora com vocês o meu versículo bíblico favorito, porque eu digo que ele é um resumo de tudo que Deus espera de mim e de você. Tudo que Ele planeja para mim e para vocês está ali nesse versículo bíblico. Eu convido vocês então a abrir o texto bíblico de João capítulo 15, versículo 16. João capítulo 15, verso 16, enquanto vocês encontram o texto, vou dar uma contextualizada. Nesse capítulo 15 de João, Jesus ele faz uma alegoria, se comparando a uma videira. Essa alegoria já tinha sido usada no Antigo Testamento, em Isaías, no capítulo 5, versículo 1 a 7, mas Jesus agora faz uma nova aplicação. Ele diz, assim como uma videira ela precisa estar ligada aos ramos, o cristão ele precisa entender que ele precisa estar conectado, unido com Cristo. E o versículo 16 é o meu verso bíblico favorito. Ele diz assim, João 15, versículo 16, estarei lendo na versão revista atualizada. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês, e eu vos designei para que você vá e dê fruto, e o seu fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Como nós vimos no começo, todos os dias nós precisamos tomar decisões, nós precisamos escolher, isso faz parte do nosso dia a dia, isso faz parte do nosso cotidiano, só que muitas vezes parece que nós não sabemos escolher o que é bom para nós. Vocês viram na minha história que eu fiz várias escolhas erradas, eu escolhi o filme errado, eu escolhi a comida errada para a ocasião, e me parece que nós não sabemos escolher o que é bom. Vou dar um exemplo, quanto de nós temos aquela vontade de dedicar tempo para Deus? Durante todo o nosso dia, de 24 horas, nós escolhemos um momento para ficar com Ele? Será que eu e você temos escolhido dedicar tempo à oração? Escolhido dedicar tempo ao estudo da palavra? Escolhido dedicar tempo ao estudo da lição da escola sabatina? Quem sabe ao espírito de profecia? Escolhido fazer o trabalho dele? Nós não escolhemos esse tipo de coisa, nós somos pecadores, nós só escolhemos o que não é bom. Por isso eu percebo que nesse verso Jesus ele está com um pressuposto, e o pressuposto é o seguinte: vocês não sabem escolher. Por isso ele fala, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi. Por quê? Pare e pense comigo, se você pudesse escolher hoje, você seria cristão? Se nada de tão grandioso acontecesse na sua vida, você seria cristão?
Alguns jovens que estão aqui, se não fosse o seu pai te forçar a estar na igreja, para manter a boa aparência perante a nossa comunidade, não, você tem que ir, você é meu filho, onde já se viu, você tem que estar lá. Se você pudesse escolher, você estaria aqui? Ou você estaria em um outro lugar, com outras pessoas? Nós escolhemos o que é ruim, nós escolhemos o que é mal. Por isso Jesus ele fala assim, não foram vocês que me escolheram. E aí continua o verso. E o que o verso diz? Não foram vocês que escolheram a mim. Pelo contrário, eu escolhi vocês. Quando eu descobri esse verso, a minha vida mudou. Porque eu sempre tive uma dificuldade. Eu sempre fui meio gordinho. E isso sempre atrapalhou vários dos meus planos. Um deles era querer ser o melhor jogador de futebol do mundo. Eu não tenho as habilidades que o pastor Elbert tem. Eu queria ter pelo menos um pouquinho. Mas eu não sei se isso já aconteceu com você, comigo sempre acontecia. Momento de jogar bola, você está unido com seus amigos e agora vão escolher o time. Para mim sempre foi uma agonia, porque era mais ou menos o seguinte, eles escolhiam, então vamos escolher, o Ricardo vai para cá, o Weber vai para cá, o Giancarlo vai para cá, e eles iam escolhendo, o Elbert vai para cá, o Davi vai para cá, o Roberto vai para cá, o Márcio Metz vem aqui, e vão escolhendo, e eu ia sobrando, chutando pedrinha, vamos lá, vai ser. E aí quando eu terminava de escolher, eu falava assim, sobrou o Vinícius. Ah não, o Vinícius é seu, não, é seu, é mais ou menos assim. Em todos os esportes foi assim, não consegui me destacar em esporte nenhum, e eu nunca era escolhido. Agora, se tem uma coisa que é gostosa, quando alguém olha assim, vamos começar, vamos, eu escolhi o Ricardo. Nossa, dá aquele senso de importância, nossa, ele me escolheu por primeiro lugar. E é isso que Jesus faz comigo e com você. Jesus, quando ele me escolheu, e quando ele escolheu você, ele não escolheu você para fazer parte do banco de reserva, ele te escolheu para ser titular, o melhor jogador. Ele escolheu você. Deixa eu falar algumas coisas. Não foi você que escolheu estar na igreja nessa manhã, não foi. Não fui eu que escolhi estar compartilhando essa mensagem com vocês, não foi. Não fui eu que escolhi ser pastor, não foi. Foi Deus que escolheu. Foi Deus que escolheu você ser mãe. Foi Deus que escolheu você, quem sabe, ser aluno da faculdade. Foi Deus que escolheu tudo isso para você, para que você estivesse aqui nessa manhã. E aí alguns podem estar pensando assim, mas espera aí, se Deus está escolhendo tudo na minha vida, então eu não tenho livre-arbítrio, é isso mesmo? Não é isso. O que você precisa entender é que Deus já tem um plano para a tua vida. Ele já sabe, Hugo, aonde Ele quer chegar com você. Ele já sabe. Às vezes, nós não entendemos os planos de Deus na nossa vida e a gente fica desviando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Mas Deus, Ele já tem um plano. Ele já tem um objetivo com você. Isso mudou a minha vida, porque eu entendo que eu não sei fazer a escolha correta. Então Deus, Ele me escolhe. E Ele escolheu a cada um que está aqui. E Ele escolheu porque Ele tem um plano para você. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E o interessante é que o verso, ele continua para nos explicar por que Deus nos escolhe. E olha que interessante a continuidade do verso, que diz assim, não foram vocês que me escolheram a mim, pelo contrário. Eu escolhi vocês e eu vos designei para que você vá e dê fruto e o seu fruto permaneça. Eu estava conversando com o pastor Elbert, voltando de um concílio, e eu cheguei a uma conclusão há alguns dias. Eu descobri porque Deus me escolheu para ser pastor. Sabe por que Ele me escolheu para ser pastor? Para que eu seja salvo. Se eu não fosse pastor, eu tenho a plena convicção que eu não seria salvo. Porque eu estou tão envolvido na obra de Deus, que eu tenho certeza que eu estou trabalhando na minha própria salvação. Queridos, Deus, Ele escolhe você. E quando Ele escolheu você, porque Ele já tem um plano, e sabe qual é o plano? O plano é impactar toda a sua família, toda a sua empresa, toda a faculdade, aonde você está, porque Ele não quer salvar apenas você, Ele quer salvar as pessoas que estão ao seu redor, Ele quer salvar as pessoas que estão próximas de você, então Ele escolhe você, e Ele já tem um plano para você, e o plano que Deus tem para a sua vida, é que você salve outras pessoas. Esse é o plano de Deus, para mim e para você. Não estou falando agora que você precisa dar estudos bíblicos, não é isso, também é isso. Mas você precisa entender que Deus tem um plano para você aonde você está. Ele escolheu você para estar ali, naquele momento, naquela hora, porque Ele quer salvar as pessoas que estão próximas de você. Deus tem um plano. Às vezes nós não entendemos o plano de Deus, mas o plano dEle sempre é melhor. Eu vou dar um exemplo com a minha própria vida. Geralmente quando nós começamos a conversar com as pessoas, quando você está conversando com um pastor, vem aquela pergunta, por que você escolheu ser pastor?
E eu, ao pensar nessa mensagem, eu percebi que já fazem 2 anos que eu sou pastor aqui da comunidade do IASP Jovem, pastor associado, e eu nunca contei a história para a igreja, porque eu escolhi ser pastor, aceitar esse chamado. Eu decidi contar para vocês essa história nessa manhã. Era o ano de 2007, e eu estava lendo um livro, eu estava indo para o trabalho, dentro do ônibus, eu estava lendo um livro chamado O Batismo pelo Espírito Santo, um livro da CPB, excelente leitura, recomendo que você leia. E nesse livro, dizia que existem 3 coisas, 3 características de quando você tem um dom espiritual. Eu achei isso muito interessante. E as características eram as seguintes: primeiro, você tem que gostar daquilo, você gosta de fazer aquele negócio. Segundo, você ter bons resultados com o que você está fazendo, frutos. E o terceiro, as pessoas reconhecerem esse dom em você. Então, quem sabe você gosta de cantar, só que se ninguém chegar em você e falar assim: rapaz, você canta bem, provavelmente você não tem esse dom espiritual. E isso começou, quando eu li, começou a passar um filme na minha cabeça, lembrando as pessoas que chegavam para mim e falavam assim: você deve ser um pastor, você deve ser um pastor. E eu pensei: será que é para eu ser um pastor? Não sei, vou testar. Fui fazer o vestibular do NASP, Engenheiro Coelho. E quando eu fiz o vestibular, eu não atentei para uma coisa que é muito importante: eu não li o edital. Se você vai fazer um vestibular, leia o edital. Eu não li. E eu fiz a minha inscrição, e quando eu fiz a minha inscrição, coloquei a nota do meu Enem, porque lá em Curitiba, lá no Paraná, era assim: se você empatasse com alguém, a nota do Enem era só para desempatar. Eu não sabia disso. Eu coloquei, como era o edital, eu só cadastrei o meu Enem, lá na hora que eu fiz a inscrição para a prova. E eu fiz a prova, animado. Será que Deus me chamou para ser pastor? Quando saiu o resultado, eu vi que eu passei em 360. Entravam apenas 140. Falei: então não é para ser pastor. Só que um amigo me ligou, e ele também tinha feito a prova, e a gente começou a conferir, né, as notas. E eu fui percebendo que eu tinha tirado as melhores notas do que ele, em todas as matérias, português, em tudo eu tinha ido melhor do que ele. E eu perguntei: peraí, tem alguma coisa errada? Porque como isso é possível? Eu tirei as notas melhores do que você. E aí ele me falou assim: mas eu já sei quanto que eu tirei na entrevista. Eu tirei 10 na entrevista. Eu falei: como você descobriu isso? Eu liguei lá no NASP. Eu falei: vou ligar no NASP. Liguei no NASP. Falei: meu nome é Vinícius Miranda, eu fiz o vestibular de teologia, eu queria saber quanto que eu tirei na entrevista. Só um minutinho. Ela voltou e falou: parabéns, você tirou 10 na entrevista. Eu falei: sério? Quando eu fui perguntar, ela falou: ai, não, você colocou tua nota do Enem. Eu falei: pois é. Falou: porque a nota do Enem vale 40% da nota da prova. E você não foi tão bem no Enem, isso jogou tua nota lá embaixo. Deixa eu fazer umas contas aqui. Se você não tivesse colocado tua nota do Enem, você teria entrado entre os excedentes com toda certeza. Eu falei: não, então tira a nota do Enem lá. Ele falou: não posso fazer isso. Vai que é para ser num outro momento. Eu falei: então tá bom, vai ser em um outro momento. E aí chegou o ano de 2008 e eu estava assim angustiado: será que é para eu ser pastor? O que vai acontecer comigo? Orei muito a Deus e eu pedi um sinal de Deus. E o sinal de Deus tinha que ser no meu aniversário. Eu faço aniversário dia 20 de junho, anota a placa aí, 20 de junho. E Deus sempre me responde no dia do meu aniversário. O primeiro emprego que eu consegui foi no dia do meu aniversário. Ele me respondeu para ser pastor no dia do meu aniversário. E sabe que dia eu comecei o meu ministério? No dia do meu aniversário. Totalmente de forma ilógica. Ilógica, sabe por quê? Porque eu fui contratado como pastor associado do IASP antes de me formar. 6 meses antes. Eu acabei enganando vocês. Eu estava indo fazendo a faculdade. Eu trabalhava, já era considerado como pastor, já recebia como pastor. Deus me chamou antes da formatura para ser pastor de vocês. E aí eu pedi para Deus: Senhor, me responde no dia do meu aniversário. E aí fiquei o dia inteiro angustiado, esperando a resposta, orando a Deus, fiz jejum, não vinha. No final do dia, como era meu aniversário, na empresa onde eu trabalhava, nós tínhamos um costume, e o costume era simples. Você, que era o aniversariante, levava bolo, salgados, as bebidas, e o pessoal te trazia um presente. E naquele momento de confraternização, quando eles foram trazer o meu presente, veio junto um cartão. E quando eu peguei aquele cartão, eu comecei a ler o cartão. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Sabe aquelas cenas de filme, onde você pega e fica focado em alguma coisa, tudo começa a acontecer ao seu redor, você está 100% focado ali? Foi isso que aconteceu comigo. Eu peguei aquele cartão e na capa do cartão estava escrito assim, que eu devia de parar de lutar com as minhas próprias forças e entregar a minha vida de forma completa nas mãos de Deus. Falei: será que essa aqui é a resposta? Será? Aí eu abri o cartão. Aqui embaixo, nessa parte do cartão, estava escrito assim: o teu destino pertence ao Senhor. E aqui no outro lado estava escrito assim, que eu tinha um papel muito importante para desenvolver na obra de Deus.
Eu falei assim, não é possível. Será que essa é a resposta? Aí eu falei para Deus, não se irrite comigo, mas eu vou pedir uma confirmação. Eu vou mostrar para minha esposa, para a Ju, ela era minha noiva. Se ela falar que não tem nada a ver, que às vezes fala, nada a ver, coisa da tua cabeça. Se ela falar não tem nada a ver, é porque não tem nada a ver. Agora, se ela falar diferente, é porque eu sou pastor. E aí eu fui mostrar o cartão para ela. Fiquei orando. Ela leu o cartão e eu li, acompanhava a leitura junto com ela. Quando ela fechou o cartão, ela estava chorando. Ela olhou para mim e falou assim, você vai ser um pastor. Depois ela me falou que aquele cartão também era uma resposta às orações dela. Beleza, descobri, você pastor, no meu aniversário, o que eu faço? Não sei. Não sei como é que faz para ser pastor. Depois de 2 dias eu recebi um e-mail. Nunca tinha recebido um e-mail assim. Se você quer estudar na faculdade, o NASP, vá comportar. Eu nem sabia o que era isso. Falei, tá aí a resposta, vou comportar. Comportar é vender livro, né? Coisa mais fácil do mundo, né? Para as pessoas que não gostam de ler, num país onde todo mundo gosta da internet, foi isso que eu fui fazer. Eu abandonei meu trabalho e fui comportar. E Deus me abençoou. Na comportagem eu fui o destaque, fui o que mais vendeu. Primeiro lugar. Consegui alcançar a bolsa, algo assim, inatingível, para um novato eu consegui. Falei, Deus está conduzindo todas as coisas. E aí eu fui fazer o vestibular, a prova foi roubada, a Ju também fez. Eu tive que refazer a prova, a Ju fez, passou. E aí chegou um momento que eu falei, Senhor, agora a Ju passou, eu já abandonei o emprego, olhei para ela e falei, você pode abandonar o trabalho. Pode abandonar. Ela falou, não vou. Não, vai abandonar sim. Nós vamos para o NASP. E aí eu cheguei para Deus e fiz um pedido para Ele, Senhor, mais uma confirmação. Eu quero para São Paulo, sem gastar dinheiro. Curitiba, eu tenho dinheiro para pagar a matrícula dela e para pagar a volta. Dava uns 100 e poucos reais. Eu quero economizar esses 100 reais. Eu quero saber que realmente é o Senhor que está me chamando. Eu vou de carona daqui até o NASP. Um amigo meu falou que tinha feito isso. Eu falei, vou tentar, vou de carona. E aí fui com ele. E foi engraçado, porque eu cheguei para ele e falei, como é que faz? Ele falou, você vai ficar assim, ó, pedindo carona. Eu falei, mas demora? Ele falou, a última vez demorou 4 horas para eu pegar primeiro. Eu falei, nossa, vamos lá. E aí escrevi, o NASP, São Paulo, tal, numa plaquinha. E quando eu fui começar, eu olhei para ele e falei, antes de a gente pedir carona, vamos fazer uma oração? Ele falou, rapaz, tá, aqui, na beira da pista. Eu orei com ele. E eu lembro que eu falei para ele assim, você duvida que Deus pode trazer uma carona para a gente em 15 minutos? Ele falou, cara, com certeza. Eu falei, então tá bom. Eu orei. Quando eu terminei de orar, eu olhei no relógio, 10h45. Mostrei para ele, 10h45, hein? E aí, pedindo carona, parecia num filme, né? Me divertindo, né? Porque eu tinha que convencer os motoristas, dava aquele sorriso, né? E aí, com a plaquinha, o pessoal passava, buzinava, e eu tudo animado, aquilo era novo para mim, novidade. Até que, de repente, eu escutei um caminhão, né? Eu olhei para o meu amigo e falei, e agora, o que a gente faz? Agora a gente corre atrás, né? E a gente foi correndo atrás do caminhão. E aí eu cheguei e falei, onde vocês estão indo, seus malucos? Estão indo para São Paulo. Então entra aí que eu vou dar carona para vocês. Quando eu sentei, eu olhei no relógio, mostrei para o meu amigo e falei, 11 horas. Esse meu amigo olhou para mim e falou assim, você vai ser um pastor, cara? Ele nos deixou em São Paulo, ali no Marginal Tietê. E aí eu só peguei a plaquinha, eu virei ela e escrevi Campinas. E a gente foi andando de um lugar para o outro, só para a gente ver, né, um lugar melhor para o carro parar para a gente pegar carona. E eu fui andando, enquanto eu fui parando já parou um carro. Vocês estão indo para Campinas? Estamos. Então entra aí. A gente entrou. E resumindo, eu fui de Curitiba até o NASP em Engenheiro Coelho, eu gastaria 120 reais, eu gastei 8, contando com a passagem de dentro do lado de Curitiba, porque eu andei 2 ônibus, não gastei. Cheguei lá, fiz a matrícula, achei um lugar para que eu e minha esposa começasse a nossa vida. Nós iríamos nos casar dia 15 de novembro de 2008, mas por causa do vestibular, a gente mudou para o dia 22 de janeiro de 2009. E aí eu pensei, agora é o grande momento. Eu aluguei uma casa, estava tudo certo. Sabe quando você ganha aquele convite de casamento, fala assim, você vai comprar o presente e tal? Sim, ia comprar o presente e ia enviar para o Engenheiro Coelho, já estava tudo pronto, tudo certo. E aí chegou o grande dia do resultado. Dia 7 de janeiro de 2009. Daqui 15 dias seria meu casamento. Minha esposa sem trabalho, eu sem trabalho, não tínhamos um plano B. E aí era o próximo horário da meia-noite, eu estava lá apertando F5, atualizando o computador, vai, não sei se já aconteceu com você, esperando um resultado, F5, saiu o resultado. Eu baixei o resultado rapidinho, meu irmão estava do meu lado, ele estava afastado até da igreja, e ele olhou e falou, e agora, Vinícius, será que você vai ser pastor? E eu olhei no resultado, e eu não passei. Passei em 500 e pouco. Isso era impossível. Na prova, das 50 questões, eu acertei 39.
Quem mais acertou naquele ano foram 42. Era impossível não passar. Tudo programado. Eu fiquei revoltado. Falei, Deus, como isso? Meu irmão olhou, afastado, falou, vou orar por você, né? Falei, ora, meu irmão, ora, porque o negócio está ruim aqui. E fiquei desesperado. Onde se viu, Deus me chamou. Todas essas provas, tudo isso que Deus fez por mim, agora, como assim? E aí fiquei chateado. E para resumir bastante a história, consegui uma carona, fui para o NASP, descobri o que aconteceu. Eles reavaliaram a minha prova e me deram 0. Ninguém sabe por quê. Eu já perguntei para todos os professores, ninguém sabe. Nem eu sabia. Mas depois eu descobri porque não era o momento certo. Se eu tivesse ido antes, eu não estaria aqui como pastor. Se eu tivesse ido antes, muitas coisas que aconteceram na minha vida não teriam acontecido. Deus tem um momento certo de realizar os planos dele na nossa vida. Nós precisamos confiar. E eu pensei o seguinte, tudo bem, então não é para ser pastor, isso era coisa da minha cabeça. 2009 passei o ano inteiro lutando. O pessoal falou, não, vai fazer teologia. Eu falei, não vou, não quero mais. Chegou 2010 de novo, vai fazer, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Até que um dia eu falei assim, já que estão falando tanto para mim fazer, eu vou fazer só por desencargo de consciência. Vou fazer só por fazer. Meu interesse era tão grande em passar no vestibular que eu dormi na prova. Eu fiz tanto para o IAN quanto para o NASP. Nós tínhamos uma preferência particular de estudar no NASP, por causa que era mais próximo apenas do Paraná, só por causa disso. E no IAN eu dormi na prova. Só que quando saiu o resultado eu me assustei, porque dos que passaram, as 80 vagas, eu passei em 29º. E aí eu pensei, como assim? Agora é para ser pastor? Fui fazer a prova do NASP. E no meio da prova eu percebi que eu não estava indo bem. Você já deve ter passado por isso. Vai fazer uma prova e falei, não estou indo bem. Só que eu sabia que a redação podia valer e podia me fazer passar. E a redação tinha como um tema, isso em 2010, pessoas que não sabiam ler e escrever direito. Como o nosso povo não está sabendo mais se comunicar. E eu pensei assim, quem que está em voga em 2010 que não sabe ler e escrever? Tiririca. Título da minha redação, pior do que tá não fica. E graças à redação do Tiririca, eu passei na primeira fase do vestibular. Fiquei tudo animado. Eu olhei para minha esposa e falei assim, amor, eu vou lá agora mandar um e-mail para o Tiririca para agradecer. Ela olhou para mim, mas ele sabe ler, né? E aí Deus começou a demonstrar que Ele estava do meu lado. Aí eu tomei uma decisão, eu falei, vou vender todos os móveis, porque lá não dá para ter todas as coisas, vou vender tudo. Minha esposa falou, não sabia de nada, ela ficou sabendo quando ela recebeu um e-mail com os preços. Eu fiz alguns combos, tipo, leve o sofá, ganha o tapete, leve o rack, ganha o Nintendo Wii. Eu fiz vários combos, né? E o que mais doeu para mim foi depois de 2 anos, a gente ter conseguido conquistar a nossa casa, as nossas coisinhas, ver as pessoas vindo comprar, tirar, e cada coisa que tirava, minha esposa chorava. Mas eu tinha uma convicção, Deus vai me fazer passar. Todo mundo perguntava, e se não der certo? Eu falei, não, agora vai dar certo. Fiz a segunda etapa, graças a Deus, eu passei no vestibular. E depois que eu passei no vestibular, todas as coisas foram se encaminhando para mim, de forma surpreendente e inacreditável. Até a minha mudança Deus cuidou. Porque eu tinha pego caixas em todos os lugares, em vários tipos de supermercados, em vários tipos de padarias. A única coisa que eu levei para o NASP foi uma geladeira, um fogão e máquina de lavar. O restante eu vendi tudo. Nós pegamos caixas, colocamos as roupas dentro das caixas e na hora que a gente foi guardar, um amigo se ofereceu para levar numa Montana como presente para a gente ir para lá, para o colégio. E enquanto eu estava pintando a casa, eles estavam encaixotando a Montana. Quando eu cheguei na Montana eu me arrepiei. Porque eu peguei caixa de tudo que é tamanho, tudo que era lugar. E parecia ali como se fosse um Lego montado, perfeito. De lado, em cima, tudo justinho, tudo perfeito. Eu olhei para aquilo e falei assim, eu não acredito que Deus cuidou até da minha mudança. Até das caixas da minha mudança Ele cuidou. E eu tenho percebido que Deus, quando Ele fez esse chamado para mim, foi para que eu entendesse que Deus Ele tem um plano na minha vida. Mas quando eu olho para a minha vida e eu olho para vocês, eu entendo que Deus tem um plano para você também. Talvez você não consiga compreender Ele agora, mas você precisa confiar. Você precisa confiar, porque o plano que Deus tem para a sua vida é melhor do que você possa imaginar. Eu pude experimentar isso. O plano que Deus tinha para mim era muito melhor. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo da mesma forma. Porque eu sei que Deus estava comigo em todos os momentos. Deus tem um plano para você. E esse plano envolve que você
de alguma forma seja usado por Ele na sua comunidade, no seu trabalho, para salvar mais pessoas. E agora vem uma promessa tremenda do verso, porque o verso diz o seguinte: não foi você que me escolheu, pelo contrário, eu escolhi vocês e vos designei para que vocês deem fruto, o seu fruto permaneça, a fim de que tudo quanto você pedirdes ao meu Pai, em meu nome, eu vou te conceder. Quando você entende que Deus tem um propósito na sua vida, e esse propósito é salvação, é a tua salvação, salvação de pessoas, você pode orar e pedir o que for que Deus vai te conceder. Você acredita nisso? Então diga um amém. Hoje você tem uma oportunidade de, ao invés de fazer escolhas ruins, fazer boas escolhas. Você pode ser diferente a partir de agora. Para mudar, basta apenas a sua decisão. Hoje nós temos a alegria porque nós temos 2 jovens da nossa comunidade que tomaram a decisão mais importante da sua vida. Eles escolheram a Cristo Jesus. E hoje eles estarão demonstrando publicamente essa escolha que eles estão fazendo. Hoje nós poderemos assistir o batismo do João Buzo e da Thalita. Eu não sei se vocês ficaram sabendo das últimas notícias. No sábado passado, uma pessoa foi baleada numa pizzaria. E não deu tempo. Era o pai da Thalita. E hoje nós estamos muito felizes, porque não importa o que aconteça de ruim na nossa vida, o que o diabo pode fazer na nossa vida, o plano de Deus sempre é maior. Nem isso fez a Thalita desistir dessa decisão, e Deus seja louvado por isso. Eu gostaria de convidar a família da Thalita e do João. O João lutou para estar aí dentro, né, João? Foi mais de 1 ano frequentando aqui nossa comunidade. Se você é amigo da Thalita, se você é familiar da Thalita, do João, vem aqui, por favor. Eu quero que vocês assistam aqui pertinho esse batismo. O João, ele frequentou por mais de 1 ano a nossa comunidade, foi em todos os programas Cancelas, estava com dificuldade de abandonar alguns vícios, algumas coisas que ele gostava, que o atraía no mundo, mas quando chegou no acampamento de verão, e Deus seja louvado porque nós fizemos o acampamento de verão, ele tomou a decisão de se batizar lá no nosso acampamento. A Thalita já estudou a Bíblia com 4 pastores diferentes, ela não tomava decisão, só que depois de muito tempo, depois de muito relutar, ela olhou para mim e falou: pastor, não dá mais. Eu gostaria de convidar os jovens da nossa comunidade que participam do Cancela, os jovens que fazem parte da nossa classe, aquelas pessoas que foram no acampamento, todo mundo aqui, não tem problema, vai caber o máximo de pessoas possível aqui, pode vir, porque esse é um momento de festa para nós, é um momento onde nós estaremos presenciando a maior decisão, a maior escolha que alguém pode fazer. Amanhã a gente testemunha a sua decisão ao lado de Jesus. Aqui estão seus amigos, aqui está a sua igreja, e nós estamos contentes porque você toma a decisão mais importante da sua vida. E eu tenho certeza absoluta que quando nós chegarmos no céu, nós vamos nos encontrar com as pessoas que nós mais amamos, e você encontrará com o seu papai também. Por isso, Thalita, de acordo com a sua decisão, para a remissão dos seus pecados, para a alegria no céu, eu, como ministro do Evangelho, tenho a alegria de batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. João, nós sabemos como é difícil para um jovem tomar uma decisão ao lado de Jesus. São muitas as coisas que atraem um jovem, mas você tomou uma decisão muito importante. E aquilo que você fez hoje terá uma repercussão aqui e na eternidade. Um dia nós vamos encontrar com Jesus e esses amigos estarão conosco lá também. E nós vamos cantar o hino do Cordeiro
agradecendo a Deus pela salvação. Por isso, João Carlos, de acordo com o seu desejo, para a remissão dos seus pecados, de acordo com a ordem do Mestre Jesus, eu, como ministro do Evangelho, tenho a honra e a alegria de batizá-lo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pastor Vinícius vai encerrar esse momento. Thalita e João, sejam muito bem-vindos à família de Deus. A família, os amigos que estão aqui, fiquem aqui mais um pouquinho. Eu gostaria de fazer uma pergunta nessa manhã para terminar essa mensagem. Será que você tem feito boas escolhas? Você gostaria hoje de falar para Deus que você gostaria de escolher viver a vida que Ele tem planejado para você? Você gostaria de dizer isso para Deus essa manhã? Posso ver a sua mão? Posso ver? Deus seja louvado por isso. Gostaria de fazer uma pergunta a mais. Será que existe alguém aqui entre nós que, ao ver a cena do batismo, você que esteve já longe dos caminhos de Deus, você percebe que precisa fazer uma nova aliança com Ele? Será que existe alguém aqui no nosso meio que gostaria de falar para Deus assim hoje: Senhor, eu quero um dia ser batizado também, ou ser rebatizado? Será que existe alguém aqui em nosso meio que ainda não participou por isso, passou por esse ritual, onde nós demonstramos o nosso amor, onde nós nos casamos com Cristo Jesus, onde nós deixamos na água todos os nossos pecados, a nossa vida antiga, tudo foi, e nós revivemos por uma nova vida? Será que existe alguém que gostaria de falar para Deus hoje: eu quero um dia me batizar? Não vai ser agora, vai ter um preparo, mas existe alguém aqui que gostaria de se batizar? Posso ver a sua mão? Amém. Deus seja louvado pela sua decisão. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu gostaria de convidar a igreja, então, a ficar em pé. Nós estaremos orando em gratidão a Deus pelas pessoas que tomaram a decisão do batismo, quem sabe do rebatismo, e agradecendo a Deus por esse momento que nós tivemos hoje com Ele de reconciliação, de escolhê-lo como nosso melhor amigo, nosso comandante, e entender que os planos dele são sempre melhores do que os nossos. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pelos momentos que nós tivemos aqui de estudo da Tua Palavra. Hoje é um dia muito importante para a nossa comunidade, porque é o Dia Mundial do Jovem Adventista. E louvado seja o Teu nome por nossa juventude, uma juventude que tem trabalhado para Ti. Hoje nós entendemos um pouco sobre o tema das escolhas. A nossa vida ela é cheia de decisões a todos os momentos. E o Senhor sabe que muitas vezes temos escolhido coisas que não agradam ao céu. Não escolhemos dedicar tempo a Ti. E por isso, Senhor, ao olhar para o texto bíblico, quando nós entendemos que o Senhor já sabia disso, aí o Senhor olha para nós, mesmo pecadores, e ainda o Senhor nos escolhe. Muito obrigado, Senhor. O Senhor já sabe, já fiz essa oração várias vezes, mas às vezes eu falo que foi a pior ideia que o Senhor teve me chamar para ser pastor, porque quem sou eu? Hoje nós tivemos aqui a companhia de tantos pastores, eu me sinto pequeno, mas eu te louvo porque mesmo assim o Senhor me escolhe. Eu te louvo porque mesmo assim o Senhor escolheu a cada um que está aqui presente nessa comunidade. Deus seja louvado, o Senhor seja louvado pelas decisões que foram tomadas hoje ao teu lado. Obrigado pelo batismo da Thalita, pelo batismo do João, as pessoas que tomaram a decisão. Os ajude, Senhor, a ter uma nova vida com o Senhor a partir desse momento. Nos ajude a entender, Senhor, que o batismo não é o final da jornada cristã, ele é apenas o início de uma nova vida. Nos ajude, Pai, todos que estão aqui na frente, os amigos, os familiares, a dar todo tipo de suporte, tanto ao João quanto à Thalita nessa caminhada. E nos ajude, Senhor, a sempre escolher coisas que agradem ao céu. Por favor, guia a nossa comunidade, guia a nossa igreja. Nós pedimos as Tuas bênçãos nesse sábado, em nome de Jesus. Amém.